Olá galera, me chamo Tairson e hoje eu vim trazer para vocês a resolução do problema 7 da lista de Física 1 da professora Adinalva. A água tem massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Questão A. Determine a massa em quilogramas de 1 metro cúbico de água. B. Se um recipiente de 5.700 metros cúbicos esvazia num tempo total de 10 horas, qual será o caudal do vazamento em quilogramas por segundo? Então, primeiramente, vamos interpretar o problema. Ele diz que a massa, ela tem uma massa específica de 1 grama para cada 1 centímetro cúbico. Imagine um cubo que cada aresta, cada lado, tem 1 centímetro. E para a água, esse 1 centímetro cúbico tem 1 grama de massa. A massa específica não deve ser confundida com densidade, porque densidade é massa dividido por volume, mas a gente poderia ter, por exemplo, um bloco de concreto com um furo no meio. Aí a gente ia ter que considerar um vão ou uma esfera vazia no centro desse bloco de concreto. A gente ia ter que considerar o volume total divididos pela massa. Isso seria menos do que a massa específica, porque a massa específica é a quantidade de massa por unidade de volume, só que numa escala muito pequena. Então, a questão A nos pede que a gente deve determinar a massa, agora em quilogramas, de 1 metro cúbico de água, ou seja, agora um cubo consideraria com arestas, com lados de tamanho de 1 metro cada. E B, se um recipiente que tem um volume total de 5.700 metros cúbicos, ele demora 10 horas para esvaziar, então qual vai ser o caudal de vazamento em quilogramas por segundo? Caudal do vazamento não é nada mais nada menos do que a razão do vazamento, que significa a quantidade de massa que sai por unidade de tempo. A gente vai entender isso melhor com a próxima ilustração. Imagine o seguinte: uma caixa d'água, um reservatório muito grande, como os reservatórios da Corsã, que está ligado por um tubo, com um cano, e por esse cano começa a estar vazando água, Essa água a gente pode selecionar uma seção, pegar um pedacinho desse cano, da quantidade de água que tem ali. Então a gente isolar um pedaço de um volume que vai ter uma certa quantidade de massa, que a gente vai chamar de M. E a gente considera essa seção que é a quantidade de água que passou num certo intervalo de tempo, ΔT. Então, disso a gente vai ter o que a gente chama de caudal do vazamento, que é o que? É a quantidade de massa que sai de um recipiente num certo intervalo de tempo. Imagine o seguinte, que aqui, essa caixa d'água, que a gente vai considerar tendo 5.700 metros cúbicos, começa a vazar, e a gente considera que uma certa quantidade de massa vazou uma certa unidade de tempo, por unidade de tempo.
Para a gente calcular isso, a gente pega o quê? A gente pega a massa total que tinha no recipiente pelo tempo que demorou, né? Mas, antes disso, a gente vai calcular qual é a quantidade de massa que tem em 1 metro cúbico de água. A massa específica da água, né, como eu já tinha dito, tem 1 grama para cada centímetro cúbico, né? Logo, 1 metro cúbico vai equivaler ao X, que é incógnita. Aplicando a regrinha de 3, a gente vai ter o quê? Que 1 centímetro cúbico vezes X vai ser igual a 1 grama vezes 1 metro cúbico. Logo, a gente dividindo ambos os lados por 1 centímetro cúbico, a gente vai ter o quê? 1 centímetro cúbico sobre 1 centímetro cúbico, cancela, cancela, fica X igual a 1 grama vezes 1 metro cúbico sobre 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico equivale a 10 na menos 2 metros elevado ao cubo. Por quê? C equivale a 10 na menos 2. Então, 10 na menos 2 vezes metros elevado ao cubo. Esse é um macete muito importante que a gente precisa ter para não ter que estar decorando conversão de unidade de medidas, né? Sendo que se a gente sabe qual é esse coeficiente, né, a gente simplesmente substitui o valor e calcula qual vai ser o valor, né? E a gente eleva ao expoente. A gente tem 10 na menos 2 metros vezes m, né, elevado a 3. A regrinha, né, de quando a gente tem uma potência de 10 elevado a um expoente, a gente vai ter o quê? Que vai multiplicar, né? 3 vai multiplicar por menos 2, logo vai ficar 10 na menos 2. E aqui a gente tem m elevado a 1, vai ficar m elevado a 1 vezes 3, que é metro cúbico. Logo, x vai ser igual ao quê? 1 grama vezes 1 metro cúbico sobre 10 na menos 6 metros cúbicos. Então, x é igual a 1 grama sobre 10 na menos 6. Por quê? O metro cúbico cancelou com o metro cúbico. Logo, a gente tem 1 grama sobre 10 na menos 6. 10 na menos 6, a gente faz o que na regrinha da potenciação? A gente inverte, né? Como está 10 na menos 6, lá em cima vai ficar 10 na 6, vai ficar positivo. Gramas vezes 1 kg sobre 1000 gramas. Por que isso? Por causa da conversão de quilogramas para gramas, né? Já que a questão A nos pede o total de massa que 1 metro cúbico de água possui. Então, usando nessa regrinha da conversão de unidades, 10 na 6 gramas, quer dizer, 1 milhão de gramas, vezes 1 kg sobre 1000 gramas, né? Já que 1 kg equivale a 1000 gramas, todo mundo sabe disso. E lembrando que K é 10 na 3, né? Então, 1000. 1000 vezes G sobre 1000G. G cancela com G, 1000 com 1000, então não vai fazer diferença nenhuma na expressão. Logo, a gente simplificando, 10 na 6 divididos por 10 na 3, a regrinha, né, de divisão de potências de 10 vai ficar 6 menos 3, fica 3, 10 na 3, que é 1000. G cancela com G, vai sobrar o quê? Quilogramas.
logo x, ou seja, a quantidade de massa que possui em 1 metro cúbico de água é de 1000 gramas, 1000 quilogramas, ou 1 tonelada. Questão B. Qual vai ser o caudal do vazamento? O caudal do vazamento, como a gente já definiu, é o que? É quantidade de massa por unidade de tempo, né? ΔT, que é, nesse caso, quilogramas por segundo, né? Que é o que o exercício nos pede. Então, se 1 metro cúbico de água possui 1000 quilogramas, 5.700 metros cúbicos vão ter o que? A gente chama de Y, que é a nossa incógnita. Usando a regrinha de 3, fica 1 metro cúbico vezes Y é igual a 1000 quilogramas vezes 5.700 metros cúbicos. Simplificando a expressão, vamos ter o que? Y é igual a 1000 kg vezes 5.700 metros cúbicos. Dividimos então tudo por 1 metro cúbico. Ambos os lados, né? Então, 1 metro cúbico vezes Y sobre 1 metro cúbico. 1 metro cúbico cancela com metro cúbico, sobra Y. Do outro lado fica sobre metro cúbico. Logo, temos que o Y é de 5,7 vezes 10 na 6 quilogramas, ou seja, de 5.700.000 quilogramas. Agora que a gente sabe a quantidade de massa que possui naquele reservatório, né, a gente pode calcular o nosso caudal do vazamento. Vai ser o que? A massa total, que é de 5,7 vezes 10 na 6 metros cúbicos, divididos pelo tempo que demorou para aquele recipiente, aquele reservatório esvaziar, que foi de 10 horas. Então, 5,7 vezes 10 na 6 metros cúbicos sobre 10 horas vezes a conversão de segundos para horas. Veja bem, se 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos, então basta a gente multiplicar 60 por 60, que a gente vai ter a quantidade de segundos que a gente tem em 1 hora. 60 vezes 60, 3.600, no caso, segundo por a cada 1 hora. Cancelando hora com hora, vamos ter o que? Que R é de 5,7 vezes 10 na 6 metros cúbicos sobre 10 vezes 3.600 segundos. Temos assim que R vai ser igual a 158 kg por segundo.